Por que os judeus são tão prósperos? Oi gente, sou Eliel Barrosa do canal Mudando o Ângulo da Visão por uma vida simples e feliz. Eu ouvi uma palestra de um pastor, Paulo Seabra, e o tema dele era sobre a prosperidade dos judeus. E ele dizia que a nação de Israel é pequena em ponto geográfico e que o país não tem tantos recursos e que o diferencial dos judeus é o seu conhecimento. Diz ainda que todos os prêmios Nobéis distribuídos no mundo, metade são dos judeus. Significa que são pessoas que se destacam nas diversas áreas do conhecimento. A economia do mundo todo hoje, com certeza, grande parte é administrada por bancos internacionais judeus. Grande parte da medicina são desenvolvidos por judeus, com materiais médico-hospitalar de ponta. Vários hospitais são abastecidos com produtos de Israel. A maior parte tecnológica dos smartphones são desenvolvidas por judeus. Então, tudo é por causa dos seus conhecimentos. Tudo. E assim, ele diz que tudo tem sua razão de ser. É o conhecimento de sua nação, do seu povo. Eu achei muito bacana. Então, o que ele falava me cativou. Achei muito bacana. E cheguei à conclusão que eu também poderia fazer um vídeo sobre o que ele falou. Tudo que eu aprendo, eu gosto de espalhar. Assim, vamos ficar sabendo como determinados princípios aplicados em nossa vida produzem grandes resultados, né? Mesmo que os judeus estejam passando por dificuldades, eles conseguem prosperar. E aí, ele mostra que em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, está escrito: você está vendo alguém que é habilitado? Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Pois então este será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. As pessoas que têm esse nível de desenvolvimento acabam ocupando lugar de destaque pela capacidade que tem de fazer o diferente. O povo judeu, segundo ele, se preocupa com o preparo, com essa excelência, com tudo que eles fazem. Tudo que eles fazem, eles procuram fazer bem feito. Uma simples loja que eles adquirem, logo eles querem transformar numa grande empresa que dê lucro para o seu negócio. Eles são extremamente prudentes, eficientes, determinados a conseguirem prosperar. Nós temos a mania de fazer as coisas tudo de qualquer jeito, de empurrar com a barriga, e futuramente é que vamos perceber que cometemos um erro, que poderíamos ter dado o nosso melhor, ter feito bem feito, e aí depois temos a surpresa de saber que não fomos eficientes o suficiente, e aí nosso futuro fica comprometido. Aquilo gera uma insatisfação para quem eu estou fazendo aquele serviço. Vai gerar uma insatisfação e ao invés de você ser reconhecido como um bom funcionário, você vai ser reconhecido como um cara que faz de qualquer jeito, uma pessoa que não tem zelo, uma pessoa que não preza por fazer as coisas com excelência, bem feito. Não dá sua capacidade para fazer bem feito. E aí, as coisas feitas de qualquer jeito sofrerá as consequências da rejeição. Os judeus, eles sempre querem ser reconhecidos pela sua excelência do que fazem.
E assim, geralmente, eles prosperam em tudo aquilo que eles fazem. Eles estão sempre progredindo. O pastor também fala que isso não é mentalidade de um e de outro, e sim de toda a nação judeia, de trabalharem com excelência. Então, por que não passamos a pensar um pouquinho melhor e fazer tudo em nossas vidas com a excelência dos judeus? Por que não? E aí ele mostra também que em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, o qual diz: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Para os judeus, o bom nome, é muito importante, porque o ouro e a prata decorrem do bom nome. Vem em decorrência do bom nome. Ser estimado é melhor do que riquezas. O ouro e a prata são importantes, não estão excluídos, mas primeiro eles prezam pelo bom nome. Volta e meia, gente, a FEBRABAN, Federação dos Bancos, fazem feirões para limpar nome de pessoas que fazem compras excessivas e depois não podem honrar o seu nome, porque não conseguem pagar. Então, ela faz essa força-tarefa para conseguir fazer a limpeza de nomes. São cerca de 25 milhões de pessoas que se encontram nessas situações. Pessoas devedoras que compram e não conseguem honrar o pagamento e ficam com seus nomes sujos. São brasileiros que vivem com os nomes sujos porque não honraram seus compromissos. Normalmente, essas pessoas fazem compra além do que elas podem pagar. E aí vem a razão de ficarem inadimplentes. No povo judaico, isso jamais acontece, porque o bom para elas é o bom nome, é o nome limpo. Assim, eles dizem que o bom nome é a base de tudo. O seu nome não pode ser sujo, porque eles dizem quem você é. O bom nome é a base do cristianismo. Se você tem um nome sujo, segundo ele, você não pode dizer que é cristão, porque o nome de Jesus é principal, é o nome mais excelente. Jesus Cristo nos honrou com seu bom nome. É o nome que dá estabilidade, que nós citamos nas horas difíceis. É um nome que dá estabilidade e segurança junto ao dom da graça de Deus. Então, é um nome respeitado até por Deus. Assim, o nome de uma pessoa é muito importante. Assim, se você não tem um bom nome, não haverá produtividade. Você dará 2 passos para frente e 1 passo para trás. E aí, não gerará produtividade. Aquilo que poderia te levar para cima, não está te levando, vai te levar para baixo ou para o nada. No fundo, o que prevalece, o que vai perpetuar por toda a sua vida é o seu bom nome. Ele mostra que em Provérbios 15, 22, é o que chamamos de mentoria. É alguém que é um aconselhador. Alguns dão conselhos, outros sabem receber conselhos. Os judeus, eles têm a capacidade e especialidades pelos mais antigos. Eles dão ouvido para os mais velhos. Para eles, são os mestres que aprendem as leis e podem administrar de forma para transmitir aos seus descendentes, possam transmitir seus conhecimentos para os seus descendentes. Mas o provérbio diz: sem conselhos
os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Por exemplo, se o filho de um judeu vai fazer algo, primeiro ele pergunta ao pai como fazer aquilo. E o pai, sabendo, lhe aconselha. Não sabendo, ele manda para um especialista. Mas sempre dá uma definição para o filho, sempre dá uma resposta. O filho sempre procura o conhecimento do pai. Já no Brasil, nós não fazemos isso. Geralmente, no Brasil, não valorizamos os mais velhos, os idosos, os pais. Sempre achamos que conhecemos mais do que eles, que por ter estudado sabemos mais do que eles. Damos valor por tudo que eles já passaram, por tudo que eles aprenderam. Então, não valorizamos, não costumamos valorizar o conhecimento dos pais ou dos mais velhos. Sempre achamos que eles são ultrapassados. Se você não tem a sabedoria de se aconselhar com outros, nem de ouvi-las, juntando-se assim a ser independente, sem procurar conhecer antes, isso vai te trazer prejuízos. Você tem que se juntar a um mundo de ideias para formar um consenso inteligente e sábio para você seguir uma direção certa ou aproximado do certo. Ele diz ainda que os judeus, eles se sentam em rodas familiares e discutem ideias, as questões para se resolverem, e dão uma opinião verdadeira e sincera, sem ter a preocupação se vai ofender ou não, como um pai aconselha um filho, sem se preocupar se vai ofender, porque você está ali predominando ajudar, orientar da melhor forma, de acordo com o seu conhecimento. O que predomina ali é a justiça e não questões pessoais. Então temos que entender que temos que estar disponíveis e abertos a ser aconselhados, a ser orientados por pessoas que estão de fora, pois muitas vezes elas veem coisas que a gente não consegue ver. Estamos ali e não estamos vendo que estamos seguindo um caminho que não vai dar em nada. Quem está de fora, muitas vezes, pode ver melhor do que nós. Pense sempre que os conselhos vêm para nos ajudar nas tomadas de decisões. Assim, os judeus agem dessa forma, com a cabeça fria. Então, a nossa tomada de decisões tem que ser bem orientada e passando pelo espírito, corpo e alma. O judeu sempre usa esse princípio de aconselhar-se em suas vidas, com conselheiros que lhe ajudam a equilibrar a vida e não que lhe desencaminhem. Eles escolhem as pessoas certas. Você não pode estar dando ouvido a qualquer pessoa que você acha que não tem capacidade. Você tem que ver. Sem conselhos, os projetos fracassam. Mas com muitos conselhos, há sucesso. Assim, escolha bem os conselheiros e os seus projetos. Porque não adianta bons conselheiros com projetos ruins. E também não adianta bons projetos com maus conselheiros. Tem que ser os dois, projetos e conselheiros bons, ótimos, excelentes. Outra coisa que eu vi nas estatísticas é que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. É o país que mais abre empresas, mas também é o país que mais fecha empresas. Tem outros países
abrem poucas empresas, mas também quebram pouco. Eles abrem pouco e não quebram nada. Assim, para se abrir um projeto de empresa, tem que se levar em conta o resultado final. Em Provérbios 13, 18, outra coisa que ele diz: o judeu ama ser repreendido. Ele ama ser repreendido, especialmente por quem tem autoridade sobre ele. Esse provérbio 13, 18 diz: pobreza e vergonha sobrevém ao que rejeita a instrução. Pobreza e vergonha sobrevém a quem rejeita instrução. Mas o que aceita a repreensão será honrado. Pobreza e vergonha vem para aquele que rejeita a instrução. Se você se julga o maioral, sabe tudo, e não aceita que ninguém lhe aconselhe, não ouve conselhos, não quer aprender, não quer se instruir, não quer aprender com quem sabe mais que você, a Bíblia diz: pobreza e vergonha sobrevém. Se estamos errados, temos que ser repreendidos. Temos que aceitar isso. Às vezes, é difícil aceitar a repreensão. Temos que saber que quem está nos repreendendo e qual é a autoridade dele. Se essa pessoa tem autoridade, ela pode lhe repreender. Como eu tinha dito antes, esse vídeo é sobre uma palestra que eu ouvi e ele relata tudo baseado na Bíblia. E a Bíblia diz que temos que nos submeter à autoridade. E muitas vezes a Bíblia diz que temos que nos submeter à autoridade. Mas muitas vezes você responde: ah, não posso me submeter a essa pessoa, porque ela não é crente, ela não é evangélica, ela não tem a capacidade de me instruir. Gente, não importa. Se ela é autoridade, ela está dentro da legalidade, então aceite, pois esta pessoa pode sim te repreender. Não é necessário ela ter a mesma religião que você. Se esta pessoa é eticamente correta, e você tem que se submeter a ela, se ela é eticamente correta, você tem que se submeter a ela. Você precisa. Aceite de bom grado, porque você precisa dessa orientação. Você observou, identificou que essa pessoa está fundamentada, então aceite. Procure aceitar. Isso é saúde para você, para a sua empresa, para a sua vida. A repreensão nos centraliza. Ela faz com que andamos no caminho que estamos desviados. Não tenhamos medo da repreensão. Não tenha medo da repreensão. Não se sinta humilhado por ser repreendido. Tenha em sua mente que essa pessoa já trilhou esse caminho. Ela sabe, ela pode lhe orientar. Ela está querendo lhe ajudar. Não é para criar confusão, é para lhe ajudar. Não é para abrir uma confusão sem fim, é para lhe colocar no caminho certo. Porque o objetivo é a sua prosperidade, a prosperidade da nação. Temos que ser disciplinados se quisermos ter a prosperidade dos judeus, pois eles são, acima de tudo, disciplinados. Segundo a Bíblia, a disciplina, ela é dura no começo, mas depois passa a ser instrumento de louvor. Então vamos nos aproximar de pessoas disciplinadas e dar a elas o direito de nos repreender, pois na repreensão está o juízo de Deus. E isso, para nós, é edificar. Vamos nos esclarecer em quem tem domínio e poder. Por sua igreja, por sua comunidade, por sua nação. Se você aceitou ser repreendido, sua vida
foi consertada, então você está no caminho certo e abençoado. Às vezes, Deus usa até um animal que achamos que não tem valor algum. Mas, se este animal estiver dando repreensão, se ele está dando algum ensinamento, te mostrando lição de vida, vamos ouvir esse animal. Ouça esse animal, pois através dele podemos estar seguindo novos rumos, grandes mudanças, melhorias para nossas vidas. Tenhamos a observação de onde está vindo a repreensão. Tenhamos observação de onde está vindo a repreensão, qual é esta fonte, e reconheça naquela situação que você precisa dessa repreensão. Não julgue a repreensão, apenas veja que está sendo necessário para você, naquele momento, ser repreendido. No momento, o julgamento é para você mesmo e não para o repressor. Tenha a humildade de aceitar quando estiver errado ou precisando ser repreendido. Há uma frase sábia que diz: tenho que ouvir aos meus inimigos, pois eles sempre falam a verdade e não nos poupam de nada. Eles sempre falam o que eles pensam e o que acham, sempre são verdadeiros. Já as pessoas que nos amam, geralmente, elas ficam sem jeito de nos falar o que deveria ser falado, a verdade. Passam a mão nas nossas cabeças, nos poupam. Mas por trás são exatamente o contrário. Falam por nossas costas, né? Então, nem sempre os amigos são verdadeiros. Muitas vezes, eles são inimigos, porque não podemos contar com eles. Eles não falam a verdade. Já os inimigos, podemos contar, pois são sinceros, falam diretamente o que pensam para você, criando assim um ambiente de respeito. Assim, você ficará sabendo. Assim você ficará sabendo o que é necessário para você. Se você quer ser uma pessoa melhor, ouça o seu coração. Peça para Deus, para Ele lhe abençoar em seus pedidos, no que os conselheiros lhe orientam, e siga o seu coração. Ainda segundo a palestra, ele diz que todos viemos ao mundo detentos por um padrão determinado de valor. E Deus diz: isso é justo para você. E assim, não iremos passar por necessidades. Teremos aquilo que já foi dado por Deus, pois Deus já determinou o que é justo para você. Na sua vida, você sempre vai receber o que é justo. Ou seja, nós já chegamos ao mundo com esta garantia divina. Mas às vezes, Deus nos dá mais do que é justo. Ele nos dá sobrando. E este a mais, segundo o conceito judeu, é um valor que deixa depositado conosco para usarmos quando precisar em algum aspecto da obra de Deus. Então, nós temos o que é justo e o que não é, temos que disponibilizar para uma causa dentro do reino de Deus. Outra coisa que ele fala é que para o judeu, ele não está preocupado com beneficência. Ele não está preocupado com beneficência, e sim com justiça. Aí você pergunta, você pensa, o que é certo? O que é justo? Qual é o projeto certo? E aí você descobre e disponibiliza. É isto que vou disponibilizar. É isto que vou fazer. Vou botar o recurso de Deus nisso. É por isso que pessoas riquíssimas
fazem doações gigantescas. Por exemplo, matam a fome para crianças na África, fazem tratamento de água de um determinado local que não tem a infraestrutura, e geralmente eles são minuciosos. E fazem essas grandes doações para que eles vejam muitas pessoas sendo beneficiadas, pois eles querem que esse dinheiro venha trazer grandes benefícios para várias pessoas. Então, os judeus fazem o princípio da generosidade com justiça, com a certeza que aquela disponibilidade trará benefícios para aqueles que estão injustiçados, ou seja, está cumprindo o propósito de Deus. A nossa doação não é aleatória, não é isso. É porque entendemos que seja um projeto de Deus. Em Israel, existe uma justiça acentuada por causa da consciência de que o que eu tenho não é meu. O meu é apenas o justo, o que Deus me deu. O que é justo, eu tenho que ficar com ele, mas o excedente, eu tenho que ajudar na construção do reino de Deus. Ainda segundo o pastor Paulo Seabra, esta é a visão que nos falta. Sempre entendemos que o que eu tenho é meu, o outro que se vire, que não é nada meu, não é meu povo, não é minha família, não é meu parente, ele que se vire. E o judeu entende que Deus é o Senhor Todo-Poderoso da nação. Então eu faço parte desta nação, somos todos família de Deus. E isto não é uma questão religiosa, gente, e sim cultural. O judeu entende que tem que ser solidário para construir uma nação forte, solidária e socialmente sustentável. E assim, eles caminham e prosperam juntos. Por que eu quis falar nesse assunto, nesse vídeo, gente? Fiquei muito sensibilizada em saber que os judeus têm seus princípios fortes, consolidados. Eles geralmente têm apenas um casamento, têm uma família consolidada, projetos de vida consolidados, são econômicos, não esbanjam, gastam só o que acham justo, o que foi dado por Deus. São extremamente discretos e são generosos. Isto faz com que os judeus sejam prósperos. E era isso que nós tínhamos para hoje. Se você gostou, comente, compartilhe, dê seu like. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos.